Olá, irmãos e amigos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos nós nesse dia. Hoje, nossa última meditação na carta de Paulo a Filemon, e gostaria de estar compartilhando com todos nós os últimos versos dessa epístola, do 22 até o 25. Assim diz a palavra do Senhor. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. O apóstolo Paulo não procurou incentivar a reconciliação desses irmãos, Onésimo e Filemon, apenas com a carta, mas também incentivou a Filemon a receber Onésimo de volta com a possibilidade da sua própria presença. Paulo tinha esperança de que estaria com aqueles irmãos. A expectativa da vinda de Paulo, então, ela daria mais um incentivo para a aceitação de Onésimo por parte de Filemon. É interessante que o apóstolo Paulo, ele está se colocando para defender mesmo esse irmão Onésimo, para mostrar que a conversão dele a Cristo foi uma conversão realmente verdadeira. E do mesmo modo que Cristo o perdoou, Filemon também deveria fazer o mesmo. Como em qualquer carta, no final sempre tem aquelas saudações, finais. E aqui não é diferente. O Paulo cita alguns irmãos que enviam saudações a Filemon. E algumas coisas interessantes tem. A gente talvez nem percebe numa leitura rápida, mas nós, conhecendo o contexto da vida de Paulo, as citações aqui, elas são importantes. Epáfras, chamado aqui de companheiro de prisão, prisioneiro de guerra, quer dizer, ele está atuando comigo na batalha. Era um possível conhecido de Filemon, porque morava naquela mesma região, Ele começou a congregação em Colossos, esse irmão. Então, ao citar esse irmão, o Paulo, ele realmente mostra que pessoas que o próprio Filemon conhece são testemunhas da conversão do Onésimo. Marcos é de certa relevância, eu creio, porque o apóstolo tivera um desentendimento com esse irmão em Atos 13. E citando, Paulo nos revela a importância da reconciliação. Na primeira viagem missionária, houve um desentendimento entre Barnabé e Paulo por causa de Marcos. E Paulo foi para um outro rumo com Silas, e Barnabé levou João Marcos consigo para outro rumo. Mas agora, depois de alguns anos, agora já mais maduro, o Paulo ele trabalha junto com João Marcos, ou João Marcos trabalha junto com Paulo. E isso é muito importante, porque revela que houve reconciliação entre esses irmãos. Os demais são igualmente cooperadores com Paulo na obra de Deus. Ou seja, atuam juntos, não importam as circunstâncias. Isso é muito importante, porque a obra de Deus, ela precisa ser executada independente das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Até porque está próximo, o dia da sua vinda para nos resgatar. Por fim, uma bênção derramada
na vida desse irmão, ressaltando a importância do espírito humano. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Então mostra a importância realmente que o ser humano tem e sua necessidade da graça de Cristo em sua vida. Então, que nossas palavras também possam derramar bênçãos na vida de nossos irmãos. É o que o Paulo faz. Todas as palavras, até aquelas palavras mais duras, aquelas palavras que desafiam a mudança, são palavras que emanam amor, são palavras que edificam a vida dos irmãos. E quem estiver com a mente e o coração aberto para receber, vai compreender aquilo que Deus quer falar através do irmão. Quais são algumas lições que nós aprendemos desse estudo, desta carta? Bom, eu gostaria de deixar algumas sugestões, certamente há outros, mas eu gostaria de deixar 5 lições para a gente refletir. E eu sugiro que você leia a carta novamente, pensando nessas coisas. Primeiro, aprendemos que tudo o que acontece em nossa vida não é por acaso. Deus pode transformar situações ruins em algo bom. Apenas creia, apenas acredite que Deus é capaz. Segundo, aprendemos a respeito do poder e do amor de Deus por qualquer pessoa. Não existe ninguém que não possa mudar de vida. Eu olho para mim e sei que isso é possível. Espero que você olhe para você e tenha o mesmo entendimento. Terceiro, aprendemos sobre o que é mais importante na vida: bens ou almas. Filemão precisava pensar nisso e certamente ele considerou a alma de Onésimo muito mais importante do que o prejuízo que Onésimo dera para ele no passado. Quarto, aprendemos a não usar justiça própria e confiar sempre na justiça divina, com disposição sempre para dar o perdão que recebemos de Deus. Veja, o perdão não vem de nós mesmos. Nós precisamos de uma motivação do alto, uma motivação do céu, para que nós possamos dar àquelas pessoas que não merecem o perdão. E certamente, quem compreende o quanto foi perdoado, certamente esse milagre em sua vida acontecerá. Quinto, aprendemos sobre a excelência e o poder do Evangelho, que pode transformar escravos e senhores em irmãos amados em Cristo. Se há prontidão, qualquer dificuldade ou diferença pode ser resolvida. Se há boa vontade, Deus opera e nós vamos conseguir realizar as coisas mais difíceis, especialmente quando envolve relacionamento. A reconciliação se torna possível quando decidimos olhar para as virtudes uns dos outros e nos concentrarmos em nós para mudarmos os nossos defeitos. Olhe para as virtudes dos irmãos, do próximo, e concentre-se nos seus defeitos, eu nos meus defeitos, para que eu possa mudar. Obrigado, Senhor, pelo bom exemplo de Paulo, que mediou com excelência essa reconciliação. Obrigado por Onésimo, que se arrependeu verdadeiramente, voltando para o seu Senhor, para resolver essa questão. Obrigado por Filemão, que tinha um coração disposto a perdoar. Que assim seja também em nossa vida, para que Deus continue sendo honrado e glorificado
em tudo aquilo que fazemos. Que Deus te abençoe. Amém. Bendito que veio salvar, santo é seu nome, reunidos na fé exultemos, com as bênçãos gloriosas que vêm da oração, firmados em sua palavra, busquemos servir